Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dia de Matemática e hoje nós vamos fazer um apanhado geral, fazer aquele resumão de função quadrática, beleza? Conhecida também como função polinomial do segundo grau. Para tanto, vamos resolver uma questão da AFA que vai trazer para a gente aí esse suporte de revisão geral de função quadrática. Olha só, essa questão que estou falando, já trago para vocês, é essa que vocês veem na tela aí, ó. Considere f uma função quadrática de raízes reais e opostas. O gráfico de f intercepta o gráfico da função real g, definida por g de x igual a menos 2 em exatamente um ponto. Se f de raiz de 3 é igual a 4 e o domínio de f e o domínio de g são iguais aos reais, então é incorreto afirmar que, primeiro, f de x menos g de x é maior do que zero para qualquer x pertencente aos reais. Letra B, o produto das raízes de f é um número ímpar. Letra C, a função real h definida por h de x igual a g menos f de x admite valor máximo. E letra D, f é crescente para todo x pertencente ao intervalo real de 1 a mais infinito inclusive. Então, a primeira dificuldade encontrada aí por alunos nessa questão pode ser, talvez, a linguagem matemática aí que traz aí nessa questão. Por exemplo, nós temos aí muita simbologia, né? Simbologia para representar domínio de conjunto, simbologia para intervalos reais, para todo, pertence, enfim. Mas passada essa primeira dificuldade, nós temos agora que revisar os conceitos de função quadrática, tá? Então, temos como resolver essa questão algebricamente, mas eu acredito que se você consegue entender bem a geometria dessa questão, né, nós conseguimos resolver ela bem mais rápido, de uma maneira bem mais eficaz. Então vem comigo e vamos trazer essa revisão agora, galera. Olha só. Primeiramente, a nossa função quadrática, a nossa forma genérica de representar uma função de segundo grau é essa que vocês veem na tela. f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são chamados de coeficientes da nossa função quadrática ou de parâmetros, tá? Então, temos aí os parâmetros A, B e C e vamos estudar como é que esses parâmetros interferem no gráfico dessa função que nós já sabemos ser uma parábola. Então, galera, vamos começar pelo valor A. Olha só, o coeficiente A, ele vai determinar como é que é a concavidade da sua parábola. Concavidade voltada para cima significa A positivo. Concavidade voltada para baixo significa A negativo. Mas também o A vai representar aí o quão aberta vai ser a sua parábola. Para melhor exemplificar para vocês, olha só essa figurinha aqui em cima. Observe que nós temos várias parábolas desenhadas e todas elas têm uma coisa em comum. O que é que todas elas têm em comum? Todas elas têm concavidade voltada para cima. Isso, pessoal, não é por acaso. Tá aqui, ó. O A está sendo maior do que zero. Outra coisa que nós observamos é, tem algumas parábolas que são bem abertas e tem outras que são bem fechadas. O que é que determina isso? Vamos observar? A parábola mais aberta tem como valor de A 1 sobre 10. Aí a parábola seguinte, meio, depois 1, ou seja, o valor absoluto de A tem aumentado. Então, nós podemos inferir o seguinte, ó. Quanto maior o valor absoluto de A, mais fechadinha é a sua parábola, beleza? Então, vamos aqui para outro desenho. Observe aí que nesse desenho aqui, todas as parábolas desenhadas têm concavidade voltada para baixo. Também não é por acaso, tá aqui, meus amigos. Olha só. Nós temos aqui o A menor do que zero. Isso significa dizer que nós temos aí que todos os valores de A são negativos, com cavidades voltadas para baixo. E da mesma maneira, como no exemplo anterior, temos com parábolas com aberturas maiores e com aberturas menores. E da mesma maneira, galera, quanto maior o valor absoluto de A, mais fechadinha vai ser a parábola, beleza? Então esse é o parâmetro A no gráfico. E o parâmetro B? Como é que o parâmetro B influencia no gráfico? Temos três condições, galera. Ó, a primeira é se o B é maior do que zero. E daí, se o B é maior do que zero, eu coloquei corta aí, porque é um termo não muito científico, né? Mas está aí, B é maior do que zero, nós vamos ter ali um encontro com o eixo Y exatamente no momento em que a função está crescente. Observa aí nesse desenho, galera. Ó, temos duas parábolas. A primeira com concavidade voltada para cima, a segunda com concavidade voltada para baixo. Então, com certeza, o que as duas têm em comum não é a concavidade. Mas elas duas possuem uma coisa em comum. E o que é que elas têm em comum?
Exatamente, galera. As duas estão cortando o eixo Y no momento de crescimento. Observa aqui, ó. Vamos aqui comigo na primeira parábola, ó. A primeira tem aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Tá cortando no momento que cresce. A segunda tá cortando o eixo Y no momento que cresce. Isso acontece porque nessa situação o B ele está sendo maior do que zero, galera. Então, se liguem aí. Segunda situação, B igual a zero. Pessoal, no B igual a zero, ela não vai cortar o eixo Y nem quando cresce, nem quando decresce. Vai cortar exatamente no vértice. Naquele momento em que ela deixa de crescer e passa a decrescer, ou vice-versa, tá bom? Então, nessa situação, B será zero. E claro, você já deve ter inferido aí que o que é que vai acontecer quando B é negativo? Quando B é negativo, nós temos que a função, o gráfico, a parábola, vai cortar o eixo Y enquanto decresce. Observe aí, mais uma vez, temos uma parábola com concavidade voltada para cima, outra para baixo. Mas observa aqui, galera, ó, nesse pontinho aqui, a nossa parábola está crescendo ou decrescendo? Ela está decrescendo, isso quer dizer que o B é negativo. E o mais fácil de todos, galera, é o C, tá bom? O que é que o C representa no gráfico? Exatamente o momento ali, tá certo? Onde corta o eixo Y. Por exemplo, esse pontinho aqui, que estou apontando para vocês, seria o valor de C nessa parábola e nessa função. Bacana? Para melhor explicar para vocês, vou trazer um gráfico um pouquinho maior. Então, está aqui a nossa parábola, eixo X, eixo Y, e eu vou destacar aqui alguns pontos importantes, que não foram destacados anteriormente. Olha só. O primeiro ponto a ser destacado é exatamente esse pontinho aqui, galera. Olha só, que é o nosso vértice da parábola, né? Como qualquer ponto nesse plano cartesiano, tem duas coordenadas, mas esse ponto é muito especial, porque é o ponto onde a função para de crescer, onde ela para de decrescer para crescer ou vice-versa, tá? Então, é um ponto muito importante, fundamental aí na parábola. E por ser tão importante, é claro, nós vamos chamar especialmente de coordenada x do vértice, coordenada y do vértice. E claro, para elas nós temos formulazinhas. Não irei fazer a dedução aqui, vou trazer somente a fórmula, talvez em um outro momento, em uma outra questão um pouquinho menor, porque essa questão vocês vão ver, ela é grande pra caramba, tá? Então, para que o vídeo não fique muito extenso, não irei fazer a dedução. Mas tá aí, ó, x do vértice é igual a menos b sobre 2a e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Outros pontos que trago para vocês aí nessa figurinha são esses dois pontos aí, ó. Nós temos que são as duas raízes, que são as interseções com o eixo X, tá bom? Então, nesse caso aí, nós temos o x' e x duas linhas. Não necessariamente aí nessa ordem, bacana? Então, temos aí as duas raízes, que são os pontos de encontro com o eixo X. É claro que o discriminante delta tem tudo a ver com isso, né? Porque se o delta é maior do que zero, vai tocar no eixo X duas vezes. Se o delta é igual a zero, evidentemente, só vai tocar no eixo X, uma única vez. E se o delta é negativo, evidentemente não vai ter raízes reais, portanto, não tocará de forma alguma no eixo X. Bacana? Então, feita aí, galera, essa revisão inicial, tá? Só para destacar mais um ponto, temos lá o ponto C, ó, que é exatamente como eu falei, o ponto onde corta o eixo Y. Espero que vocês tenham entendido. Foi bem rápido aí, né? Se vocês não entenderam, podem deixar nos comentários sugestões, tá bom? E, claro, se precisar, revejam o vídeo mais de uma vez aí. Foi feita uma revisão aí, um apanhado geral de como é que os coeficientes interferem no gráfico de uma função do segundo grau. Agora sim, nós podemos atacar o nosso problema, que a esse momento aí, nós já devemos ter esquecido, né? Então, vamos retomar aqui, ó. Primeiro, ele fala que é uma função do segundo grau, que tem duas raízes assimétricas, ou seja, opostas, uma positiva e uma negativa. Fala que tem uma outra função, que é a função g constante, passando ali pelo menos 2, e que f de raiz de 3 é igual a 4, e que o domínio de g e de r é o conjunto dos reais. E ele pede agora que você examine e destaque qual dessas alternativas é a correta, ou seja, qual afirmação é incorreta, beleza? Então vamos aqui, galera, olha só. Vamos aqui ao nosso ambiente de resolução. Como vocês podem ver, eu já destaquei aqui, né, um plano cartesiano e destaquei aqui o ponto menos 2. Por quê? Exatamente porque a questão fala que tem uma função, tá? Que é a função g de x, que é a função menos 2, tá bom? Ou seja,
nós temos uma reta aqui horizontal paralela ao eixo x, tá bom? Então temos aqui, ó, deixa eu desenhar essa retinha aqui horizontal paralela ao nosso eixo x. Essa aí é a nossa função g. Bacana? Então tá aí a nossa função g. Vamos ao que a questão diz. A questão diz que, primeiro, tem duas raízes opostas. Isso quer dizer, galera, que vai tocar no eixo x duas vezes. Segundo, fala que a interseção entre f e g é em apenas um ponto. Vejam só. Primeira coisa, galera, se tem raízes opostas, só pode de uma maneira. A parábola, galera, é simétrica. Então, para que eu tenha o mesmo número aqui e aqui, né, mudando apenas os sinais, evidentemente só há possibilidade. Olha só coisa linda. O vértice tem que estar sobre o eixo y, tá bom? Por quê? Porque as raízes são opostas. E como a questão diz que f e g, lembrar que a nossa função f, por enquanto, é essa função aqui. É a função ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Nós não sabemos nada ainda sobre esses caras, mas vamos descobrir muito agora. Porque, vejam, nós já descobrimos que o vértice tem que estar sobre o eixo y. E a questão fala que f e g tem um ponto em comum, tá? E daí, pessoal, esse ponto só pode ser o vértice. Porque se fosse qualquer outro momento, tocaria, olha só, a única maneira de g tocar uma única vez na função f é se essa vez for no vértice. Então, galera, quer dizer que o vértice tem que estar aqui, ó. Esse pontinho aqui é o vértice. Tem que estar sobre o eixo y. Aí vamos lá. E nós sabemos agora já, ó, que o A tem que ser positivo. Professor, não entendi. Por que o A tem que ser positivo? Galera, porque se o A fosse negativo, a concavidade seria para baixo. E daí nós teríamos que dizer que não teria raízes reais. Mas a questão já afirma que tem duas raízes. Então, olha só. Nós já sabemos que esse A é um número maior do que zero. Já sabemos, olha só que coisa linda. Sabemos que o B tem que ser zero. Por que o B tem que ser zero? Lembra aquela história? Se corta o eixo Y no vértice, é porque o B é zero. Então tá aqui, B é zero. Agora, pessoal, falta descobrir quem é o valor de C, que também já está aqui, galera. Lembra que eu falei? O valor de C é exatamente o ponto onde corta o eixo Y. Então, esse carinha que está aqui, ó, esse carinha é exatamente o nosso C. Então, está aqui o nosso C, ele é menos 2. E a nossa função, que anteriormente era totalmente genérica, agora já começa a tomar corpo. Olha só, a nossa função até então, ela está assim, ó. F de x igual a ax ao quadrado, que já sabemos ser maior do que zero, a, mais zero, então não precisa escrever, menos 2. Então, falta-nos descobrir o valor de A. Galera, tem duas maneiras agora de descobrirmos o valor de A. Primeira maneira é usar o que ele deu na questão. Qual é a informação que ele deu na questão? A informação que nós temos da questão, deixa eu escrever aqui em outra cor, a informação que nós temos da questão é essa, ó. Nós temos que f de raiz de 3 é igual a 4. Podemos nos valer dessa informação. Outra situação que nós podemos fazer também para descobrir o valor de A será usar esse ponto, porque esse ponto não é o vértice. E nós vimos que o vértice é igual a quem? Menos delta sobre 4A. E daí é só substituir aqui, né, no delta, e você vai descobrir também quem é o A tranquilamente aí, beleza? Então, pessoal, feito isso, o que é que nós vamos ter aqui? É possível sim descobrir o valor de A, mas vamos aqui pelo que ele disse na questão. Galera, f de raiz de 3 é igual a 4, o que é que nós temos? Ficamos com o seguinte, ó, trocando o x por raiz de 3, temos que o resultado tem que dar 4. Então, ficamos assim, ó, a vezes raiz de 3 elevado a 2, menos 2 tem que ser igual a 4, usando esse fato aqui. Galera, como o 3 é positivo, eu posso aplicar a regra do corte aqui, e esse menos 2 pode passar para positivo, ficando 6. Só para ganhar espaço aqui, já vou escrever direto, ó, temos 3A é igual a 4 mais 2, que é igual a 6. Tá bom, galera? Então, temos isso aí. Ou seja, o nosso A é igual a 2, que é um número positivo, como nós já esperávamos. Então, olha só, pessoal. A nossa função de segundo grau, que começou dessa maneira, ax ao quadrado mais bx mais c, já ficou ax ao quadrado menos 2, e agora nós já temos a nossa função completa, né? A nossa função do segundo grau, a nossa parábola, aqui, ela é descrita pela seguinte função. F de x igual a quem, pessoal? Igual a
2x ao quadrado menos 2. Que nós podemos já, inclusive, encontrar quais são esses dois pontos aqui, ó. Eu sei que ela vai cortar o eixo x em dois pontos. Dá para encontrar, por quê? Esses dois pontos são as raízes. Galera, resolvendo aqui, né? Igualando isso aqui a zero, vamos fazer aqui, ó. Vamos encontrar as raízes. Deixa eu escrever aqui com uma outra corzinha aqui pra gente, olha só. Então, vamos encontrar as raízes, tá bom? Galera, para encontrar essas raízes aí, vamos igualar f de x a zero. Então, vai ficar assim, ó. 2x ao quadrado menos 2 igual a zero. Feitas as continhas aí, passando o 2 para lá e o 2 dividindo, né? Ó, o 2 está negativo, fica positivo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, nós temos o seguinte, ó, vai ficar 2x ao quadrado igual a quanto? Ó, igual a 2. Ou seja, x ao quadrado igual a 1, o que nos diz que x é igual a mais ou menos 1. Como a questão já dizia, nós temos duas raízes de fato opostas, ó, 1 e menos 1. Tá bom? Então, nós já temos muita coisa dessa parábola. Nós já temos a função que a descreve, nós já temos o vértice que vale menos 2, o x do vértice vale 0. Enfim, temos muitas coisas. Agora, nós podemos voltar aqui e ver cada um dos itens agora. Olha só. Primeiro item, ele diz que f menos g é sempre maior do que 0. Galera, vamos fazer continhas aqui, tá bom? Vamos analisar essa situação que ele fala aí inicialmente. Para isso, vamos retomar aqui ao nosso espaço de resolução, né? Como vocês podem ver, nós vamos retomar aqui algumas coisas. Vamos aqui, ó, a nossa função f de x é exatamente a função 2x ao quadrado menos 2. Nós temos que a nossa função g de x é a função menos 2. E ele quer saber f menos g. E ele afirma, na verdade, que isso é sempre maior do que 0. Galera, fazendo f de x menos g de x, nós vamos ter o seguinte, ó, isso vai ser 2x ao quadrado menos 2 menos g de x, ou seja, menos 2, não é isso? E daí temos, ó, menos por menos aqui vai dar mais, não é isso? Então, ficamos com 2x ao quadrado menos 2 mais 2. Cancelou menos 2 com mais 2. Nós temos que o resultado encontrado, ó, f de x menos g de x, dá 2x ao quadrado. E a questão afirma, na verdade, que isso é sempre maior do que 0. O que não é. Isso é uma falácia total. Por quê? Pessoal, para qualquer valor de x que não seja 0, de fato, 2x ao quadrado vai ser sempre maior do que 0. Porém, preste atenção, o contra-exemplo é, se nosso x for igual a 0, isso aqui será 0, não será maior do que 0. Portanto, nós já encontramos a resposta para a questão. Nós temos que, de fato, o item A, ele apresenta uma afirmativa incorreta. Portanto, é a alternativa a ser marcada. Logo, é a alternativa correta da questão. Beleza? Isso quer dizer que todas essas outras alternativas aqui, tá? Que eu apresento para vocês, ó, todas essas outras aqui, elas devem ser verdadeiras. Já podíamos parar por aqui, porque já encontramos a incorreta. Porém, a título de estudo e de aprendizado e de revisão, vamos fazer as outras, até porque são bem rápidas, galera. Olha só. Vamos aqui ao item B, tá? O item B diz, o produto das raízes de f é um número ímpar. Galera, essa é muito rápida, já está pronta, né? Vamos trazer aqui, olha só. Vamos trazer aqui. Galera, nós encontramos há pouco que as raízes são x' igual a 1, x duas linhas igual a menos 1. Quando nós multiplicarmos esses dois números, o resultado vai dar quanto? Vai dar menos 1, que sem dúvida alguma é um número ímpar. Portanto, a alternativa letra B, como nós já esperávamos, é correta. Beleza? Vamos aqui à alternativa letra C. Diz assim, ó, a função real h, definida por h de x igual a g de x menos f de x, admite valor máximo. Galera, o que significa uma função admitir valor máximo? Uma função de segundo grau admitir valor máximo significa dizer que o a é negativo, ou seja, com cavidade voltada para baixo. Professor, por que isso? Ó, deixa eu explicar para vocês. O seguinte, galera, ó, se eu tenho com cavidade voltada para baixo,
a nossa parábola ela vai continuar descendo infinitamente. Então, eu não tenho como inferir para ela um valor mínimo, já que ela vai descer infinitamente. Porém, no caso contrário, com cavidade voltada para cima, ela vai continuar subindo. Então, ela vai ter um momento em que ela vai ter um valor mínimo, beleza? Então, vamos retomar aqui a questão. O que é que ele quer, na verdade? Ele está afirmando aí que se nós fizermos a função h, com certeza o a tem que ser negativo para que a função admita um valor máximo. E daí vou trazê-los aqui novamente para o nosso ambiente de resolução, galera. E observe o seguinte, ó, vamos fazer a nossa função h. Vamos lembrar aqui. Essa aqui foi com relação ao nosso item B, né? Então, o nosso item C, deixa eu só tentar organizar isso aqui. Isso aqui foi o nosso item A, né? Aqui o item B, vamos fazer aqui o nosso item C. Galera, no item C, ele fala de uma função h, diz que h de x é igual a g de x menos f de x, não é isso? Então, vamos fazer essas continhas aí, pessoal. Quer dizer que a nossa função h de x vai ser igual. G de x, pessoal, é menos 2. Então, vai ficar menos 2 menos a função f. A função f está aqui, ó. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 2. Vamos aqui fazer continhas agora, galera. Ó. Como tem um parênteses aqui, esse sinal de fora vai fazer jogo de sinais com todos que estão dentro. Então, vai ficar assim, ó. H de x é igual a quanto? Vai ser igual a menos 2. Aí, menos por mais vai dar menos 2x ao quadrado, menos por menos, mais 2. E daí, galera, olha só. Nós podemos cancelar o menos 2 com o mais 2. E, enfim, a nossa função h de x, de fato, vai ser menos 2x ao quadrado. Como já esperado, temos aqui ó, o nosso a negativo, com cavidade para baixo. A função admite, sim, um valor de máximo. E para finalizar, essa também aí super rápida, né? A alternativa letra D, ela diz assim, ó, a função f, ela é crescente para todo x pertencente a os números reais, desde que esse número seja entre 1 e mais infinito, tá bom? Então, galera, vamos lá, olha só. Vou voltar aqui para o nosso ambiente e vou trazer aqui a nossa tela inicial, né, do gráfico da função. Observe que no gráfico da função f, ela passa a ser crescente, ó, a partir daqui, galera, a partir do x igual a 0. Então, a afirmação que ele faz é verdadeira. Ele diz assim, ó, pessoal, do 1 para lá, eu posso afirmar com certeza que a nossa função ela é sempre crescente. E, de fato, está correta também. Portanto, nós temos que só uma das afirmações está incorreta, que é a afirmação que ele faz na letra A. Sendo assim, nós temos aí uma revisão geral e abrangente aí no que diz respeito à função quadrática. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, lembro a vocês de deixar aquele joinha aí, dar aquele like, que é para nós crescermos aí o canal e trazer aí mais novidades para vocês a cada dia, galera. Valeu e até a próxima!